Saudações aromáticas, você é uma pessoa muito bem-vinda a mais um Café Aromático. Eu sou Vitor Leão, biólogo e aromaterapeuta e ajudo pessoas como você que querem ter autonomia com óleos essenciais ou até mesmo viver dessa profissão. Tudo bem com vocês? Hoje o tema é polêmico, hoje o tema suscita muitas dúvidas. Hoje tem gente que defende um lado, tem gente que defende o outro e a gente precisa deixar isso alinhado, precisamos esclarecer esse assunto. No final das contas, óleos essenciais, por exemplo, podem causar o entumecimento de meninos, de seios de meninos, ginecomastia precoce, o nome dessa situação, dessa condição. Será que ele pode realmente estimular o crescimento de seios de meninos como se eles fossem meninas? Isso é uma boa pergunta, né? Existe um artigo publicado, muitos médicos divulgam inclusive esse artigo e a gente precisa decodificar esse artigo e hoje eu vou decodificar ele para vocês. Além disso, óleos essenciais no sistema endócrino, nos hormônios, eles interferem, eles modulam, eles ajudam, eles atrapalham? Essa live ela tem essa intenção de mostrar para você que existem situações em que óleos essenciais ajudam, que eles interferem, que eles modulam e até mesmo tem condições que eles atrapalham, que eles pioram o caso, tá certo? Então a gente já começa essa live com um ponto polêmico que muitas vezes as pessoas não querem falar do que é proibido de óleos essenciais, do quais são as contraindicações dos óleos essenciais e até mesmo os efeitos que os óleos essenciais podem ser nocivos para as pessoas. Não estou querendo dizer que não é uma forma terapêutica, nem estou querendo dizer que os óleos essenciais são malvados, de jeito nenhum. Mas estou querendo mostrar que existem, dentro dessas substâncias naturais, completamente naturais, limites. Né? Então a gente pode utilizar ele para nossos benefícios, mas também ele tem limites de uso e ultrapassados esses limites, a gente vai viver o que a gente chama de uma toxicidade, de uma contraindicação. Eu, particularmente, Victor Leão, vi uma grande lacuna dentro desse mercado, né? Dentro vamos dizer assim, do mercado de educação da aromaterapia, vi uma lacuna. Ninguém quer falar do que precisa ser falado. Se a gente quer falar sobre cuidados terapêuticos das pessoas, a gente precisa saber quais são as contraindicações, quais são as reações adversas, o que se esperar, inclusive de efeito negativo, não só dos positivos. Se você olhar todas as bulas de todos os remédios, obrigatoriamente tem reações adversas, tem o que é que pode vir de efeito colateral daquela substância, daquele remédio, tá certo? Então por quê? Se a gente reconhece nos óleos essenciais um efeito terapêutico, por que não reconhecer também que existem esses limites? Eu, como um profissional e como missão de elevar os níveis dos assuntos da aromaterapia, penso que esse assunto precisa ser compartilhado e que todas as pessoas que querem usar óleos essenciais com segurança, querem utilizar óleos essenciais para a sua saúde, para a sua família ou até mesmo profissionalmente, precisam saber disso, tá certo? Então, essa aula de hoje é sobre sistema endócrino e óleos essenciais. Quando a gente pode usar, quando não pode usar, quando é indicado, quando é contraindicado. Isso eu já ensino nas minhas formações, no meu método Gota Consciência, há muito tempo, desde os começos dos meus cursos eu já falo de tudo que é contraindicado, não só as reações naturais, como irritações, alergias, causticidades, né? Eu falo isso há muito tempo já, mas também de contraindicações, comorbidades. O paciente que toma remédio não pode usar qual? O paciente que tem pressão alta não pode usar qual? A gente precisa entender sobre isso. Eu ensino isso há muito tempo. Eu gosto de ensinar isso porque protege as pessoas. Mas, nos últimos tempos, eu percebi que não só as questões das contraindicações, mas outras questões como idade, não é? As particularidades de cada idade. E quando eu digo idade, tá certo? Não é só a pessoa que nasceu, um recém-nascido, a partir daí, não. Desde aquela mulher grávida, né? Os primeiros dias de vida daquela pessoa. Também tem contraindicações, também tem restrições, também tem observações que a gente precisa prestar atenção. Né? Também os idosos, as crianças, os adolescentes, certo? A gente também precisa entender isso. E claro que a gente também precisa entender as interações que esses óleos essenciais fazem com outras substâncias. Por exemplo, é comum um paciente chegar a mim já tomando algum remédio e diz: Vitor, me ajuda, por favor, eu quero utilizar um óleo essencial para essa minha condição, mas eu tomo esse remédio.
Tem alguma restrição? A gente vai ver nitidamente que existem restrições. Então a gente precisa alinhar, eu preciso elevar o nível do mercado mais uma vez. Ninguém está querendo falar disso. Muita gente está me atacando, tá, gente? Muita gente me ataca dizendo assim: ah, você está denegrindo a aromaterapia, está sujando o nome da aromaterapia quando fala disso, porque as pessoas estão com medo. Mas eu falo com muita calma e muita tranquilidade que as pessoas estão cada vez com menos medo dos óleos essenciais, porque elas sabem disso. É exatamente o efeito oposto. Inicialmente a pessoa vai ter uma cautela. Ela acabou de descobrir que existem restrições que ela não conhecia. E agora que ela conhece, aquelas restrições elas vão fazer parte do repertório de conhecimento dessa pessoa e ela nunca mais vai errar. Então o nível de segurança aumenta, o nível de satisfação aumenta, certo? Porque a pessoa não vai mais errar, não vai ter mais uma reação adversa, não vai ter mais nenhum tipo de toxicidade, não vai ter nenhum tipo de interação negativa para os tratamentos que ela quer, e ela só vai ter resultados positivos. Então eu entendo que elevando os níveis sobre esses assuntos que ninguém quer falar, eu melhoro o conhecimento que você tem e naturalmente de toda a aromaterapia. Porque eu vou dizer uma coisa para você: quem não souber disso, vai ficar para trás, tá certo? Quem não souber falar de contraindicação por idade, por público, por espécie, por comorbidade, por doença ou por interação medicamentosa, vai ficar para trás. Eu vejo muitos cursos de graduação, de pós-graduação, inclusive, que não ensinam nada de contraindicação de óleos essenciais. Muitos cursos que se dizem profissionalizantes que não falam de nada de contraindicação de óleos essenciais. Ou seja, por que não estamos falando sobre isso? Não é? Se é para profissionais, temos que falar. Então, eu tenho uma missão, né, mais uma vez, de elevar os níveis da aromaterapia. É por isso que eu estou fazendo, viu, gente, um workshop gratuito sobre contraindicações. É gratuito mesmo, para qualquer pessoa poder participar. Geralmente, esses meus workshops, eles são pagos, né? Quem conhece os Gota Days são pagos, mas esse, para mim, é de utilidade pública. Já tem mais de 3.000 pessoas inscritas, se eu não me engano. Mais do que isso, certo? Então as pessoas estão se inscrevendo, estão vendo a importância desse assunto e a gente precisa aprofundar. O workshop vai ser exatamente para mostrar para você um método que eu desenvolvi exatamente para qualquer pessoa, seja profissional ou seja completamente leiga na aromaterapia, conseguir se proteger, conseguir reconhecer uma contraindicação e conseguir evitar essa contraindicação dentro da sua rotina com os óleos essenciais. Meu maior objetivo é que você melhore a sua experiência com os óleos essenciais, evite os acidentes, certo? Então conte comigo para isso. Eu já vou pedir para você compartilhar essa live o máximo de pessoas que você acha que podem absorver também esse conhecimento, que precisam conhecer esse conhecimento, tá certo? Contem comigo. Vamos ver o que é que vocês estão falando aí. Tá todo mundo por aí, gente? Beleza? Muito bom. Tem umas carinhas novas, tem umas carinhas que eu já conheço. Muito bem. Ó, a Cadri falou aqui, ó, verdade. Eu mesmo fiz cursos no plural e não tem quase nada deste conteúdo. Drica, veja o meu curso, viu? Porque o meu curso, ó, há muito tempo, há mais de 5 anos já tem esse conteúdo, tá certo? A gente fala de contraindicações, sim. E agora no workshop a gente ainda vai aprofundar, tá certo? Então, a live de hoje, gente, é sobre isso. O que é um disruptor endócrino? A gente precisa falar sobre isso. O que é um hormônio? Então, um hormônio são substâncias que nosso corpo produz, certo? Para literalmente mediar, se comunicar dele consigo mesmo, do sistema nervoso com os sistemas do corpo e do ambiente com o sistema do corpo e o sistema nervoso conseguir entender o que é que está acontecendo. Tá? Então existem várias glândulas. Quando a gente está falando do sistema hormonal, estamos falando das glândulas, certo? E cada um dos órgãos a gente tem uma glândula acessória ali. Então, por exemplo, no cérebro a gente tem a pituitária, né? A gente tem glândula ali que produz hormônios, né? A gente tem hipófise, né, dividida em 2 partes, certo? Então a gente tem essas glândulas ali. A gente tem a tireoide também, ó. A gente tem uma glândula tireoide que produz hormônios de metabolismo. A gente tem as adrenais, né, que é responsável por produzir esteroides, cortisol e etc, para a gente poder aumentar o nosso metabolismo, saber como lidar com as coisas, né? Saber como correr, quando não correr. Também produz adrenalina, noradrenalina, ou seja, para a gente saber
lidar com emergências. Tem as gônadas também que produzem os hormônios sexuais, os homens testosterona, mas todos eles produzem uma menor ou maior quantidade de hormônios sexuais. As mulheres progesterona e estrógeno, né? Também tem testosterona, também tem progesterona e estrógeno nos homens, em menor proporção. Tudo isso para trazer vamos dizer assim, um equilíbrio do corpo. É sempre através de feedbacks que os hormônios funcionam, como o do timo também. O timo também é um outro hormônio, uma outra glândula que produz hormônios para trazer esses feedbacks, tá? Então, por exemplo, a pessoa está, vamos dizer assim, sei lá, pronto, um exemplo clássico. Uma pessoa comeu algo açucarado, então o nosso pâncreas, é uma glândula acessória do sistema digestivo, do fígado ali, ele vai produzir insulina, né? Ele vai produzir insulina, né? Para a gente poder destruir, quebrar aquilo ali, ter sensibilidade com aquilo ali e conseguir colocar essa glicose dentro do nosso corpo. Se a gente não come, por exemplo, e fica muito tempo em jejum, nosso próprio pâncreas vai produzir glucagon. É um outro hormônio que vai tirar o amido do nosso músculo e colocar na corrente sanguínea para a gente ter aquela energia. Entendeu? Então, ele é uma resposta. Os hormônios, eles respondem ao ambiente, respondem às condições para trazer uma homeostase, um equilíbrio do nosso corpo, tá certo? Então ele está sempre trabalhando com feedback positivo, feedback negativo. Estou entrando assim só num detalhezinho para vocês entenderem que existem vários hormônios. Muitas vezes quando se fala de hormônios só pensa-se nos sexuais, né? Nas testosterona da vida, mas existem vários hormônios no nosso corpo, no nosso cérebro, no nosso metabolismo para trazer esse equilíbrio. Estamos alinhados? Tá? Estamos alinhados, né? Então o sistema hormonal, o sistema endócrino, ele é muito importante de um aromaterapeuta, uma pessoa que lida com óleos essenciais entender. Porque ele tem vários benefícios. Ele tem, a aromaterapia ela pode trazer equilíbrios, pode trazer uma ajuda, tá? Então ela é importante. Muitas vezes as pessoas vêm a nós, ou procuram uma solução, ou procuram os óleos essenciais, porque estão com algum problema metabólico, porque estão com algum problema de hormônios, porque estão com algum problema que ela precisa resolver e que os hormônios estão diretamente envolvidos, certo? Diretamente envolvidos. Então aqui nessa live eu vou querer falar um pouco da tireoide, um pouco dos hormônios sexuais. Eu acho que é muito importante falar sobre câncer de mama e algumas restrições que existem no câncer de mama, porque existe muito essa dúvida, quais tipos de câncer, quais são as restrições que existem, e também falar um pouco da ginecomastia precoce, certo? A ginecomastia precoce é o entumecimento de seios em meninos na idade pré-púbere que utilizam alguns óleos essenciais e podem desenvolver isso aí. Será que isso existe? Será que é? Como é que funciona? Quais artigos apoiam essa ideia? Então a gente precisa entender, precisamos alinhar, tá certo? Estou me fazendo entender, gente? Só para entender se estou numa linguagem legal, tá todo mundo entendendo? São assuntos de fisiologia, são assuntos um pouco mais profundos dentro da área da biologia, né, e da saúde humana, então eu fico querendo alinhar aqui porque eu gosto de me fazer entender com todo mundo, tá? Gosto de me fazer entender com todo mundo. Inclusive eu quero saber uma coisa de vocês. Quem aqui já está inscrita no workshop? Workshop gratuito de contraindicações. Hoje é dia 26, faltam 10 dias. Eu acho que é isso. Faltam 10 dias para o nosso workshop, é completamente gratuito, tá certo? Então, para vocês poderem aprender e entender a minha fórmula, o meu método de você proteger qualquer pessoa e qualquer espécie de contraindicações. Quem não estiver inscrito, gente, é só apertar aqui, ó, comentar aqui, workshop, tá certo? Comenta aí, workshop, que automaticamente o meu time vai mandar para vocês o link de inscrição e vocês podem se inscrever. Ah, Vitor, deu um erro na minha inscrição. Então você pode entrar no link da Bíblia, lá também tem uma página, tá tudo funcionando, tá certo, querida? Olha, já tem muita gente inscrita, muito bom, já estou ansioso, gente. É uma das melhores aulas que eu estou preparando, uma das aulas mais didáticas, e olha que eu estou me esforçando, viu, para tornar bem didático, porque são assuntos, vamos dizer assim, previamente, inicialmente complexos, mas que eu quero deixar bem traduzidos para qualquer pessoa sem conhecimento prévio nenhum conseguir participar, conseguir entender e conseguir praticar, porque é um workshop, então vai ter mão na massa, certo? Então se preparem que vai ser muito, 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 muito legal. Então vamos lá. Quando eu falo de problemas hormonais, questões hormonais, eu vejo que existe um padrão de as pessoas associarem as questões hormonais diretamente a questões sexuais.
certo? Então eu já vou dizer para vocês aqui que não é sobre isso apenas, que muitas vezes existem muitos problemas hormonais que não são de hormônios sexuais e que vocês não conhecem. A gente pode conhecer, a gente precisa conhecer, a gente precisa estudar e entender isso. Deixa eu botar uma aguinha, que eu falei aqui meia hora já e não bebi um gole d'água. Minha fono fica doidinha. Certo? Então, é um erro comum de as pessoas, primeiro, só relacionar a questões de hormônios sexuais. Então, geralmente, as pessoas têm dúvidas em questões hormonais, câncer de mama, né, adolescências, alguma coisa nesse sentido. Mas eu estou falando para vocês que existem vários outros hormônios e que os óleos essenciais também podem vir a ser muito benéficos, tá? Muito benéficos. Então esse é um primeiro erro. Um segundo erro é as pessoas não relacionarem uma coisa com a outra. Os óleos essenciais, eles podem sim diminuir cortisol. Por exemplo, limoneno, ele diminui cortisol, certo? Ele vai diminuir ansiedade, ele pode diminuir inflamações, ele pode interferir nas cascatas de interleucina, que vão fazer tempestades desinflamatórias, pode também. Então todo óleo cítrico é muito bom para vários tipos de questões inflamatórias, etc. Certo? Muitos mesmo. Mas ele também tem um efeito calmante, porque ele interfere na liberação de cortisol. Diminui a liberação de cortisol. Então é muito comum de pessoas que fazem uso, vamos dizer assim, diário, né, de uma inalação de um cítrico, seja ele qual for, uma laranja, uma bergamota, uma tangerina, um grapefruit, um limão siciliano, limão Tahiti, kumquat, mandarina, qualquer que seja, sentir uma pessoa mais zen. As pessoas até associam o óleo essencial de cítricos à alegria, não é? Ah, criança, aquela coisa infantil e tal, e etc. Ele tem muito mais um efeito sedativo do que um efeito energizante. Certo? O efeito energizante tem muito mais uma associação das nossas memórias, descascando uma tangerina, uma laranja, naquele momento super agradável de chupar uma tangerina junto com os primos, junto com os amigos, junto com as crianças, né? Então a gente tem essa lembrança desde criança mesmo no Brasil, porque a gente é grande produtor de laranja e tangerina, né? E as pessoas associam, porque a casca da tangerina libera óleo essencial e você acaba reforçando memórias positivas com ele. Porém, tem uma coisa que as pessoas não sabem. É que quando você utiliza a tangerina ou um óleo essencial cítrico riquíssimo em limoneno, a liberação de cortisol diminui um pouco. E o cortisol, ele é um hormônio que está ligado intimamente ao estresse. Então a gente fica menos estressado. Quando a gente fica menos estressado, presta atenção, quando a gente fica menos estressado, cabe espaço para uma alegria, para um bom humor, não é? Cabe espaço para ver coisas boas. Entendeu? Então não é que diminuindo o hormônio do estresse a gente vai ficar mais zen. Não, mas a gente fica mais apto a outros sentimentos, a outras situações, a outros pontos de vista. Não é? Agora, uma mente muito estressada gera inflamação neurológica, gera resistência à insulina, não é? Gera vários tipos de tensões, aí vamos a ansiedade, falta de apetite, insônia, no outro dia a pessoa fica com mais cansaço, entendeu? A depender da situação pode aumentar mais o estresse, por exemplo, se tiver prazos envolvidos, aumenta mais o estresse, aumenta mais a ansiedade, aumenta mais a falta de apetite, aumenta mais uma inflamação sistêmica corporal, cerebral e vira uma bola de neve, entendeu? E olha só, é importante a gente entender que o limoneno e óleos cítricos têm um efeito sobre o cortisol, diminuindo esse cortisol, aumentando as chances de a gente passar bem, passar melhor, dormir melhor, ficar mais tranquilo. E eu estou falando de um nível hormonal, estou falando de cortisol que é liberado pelas adrenais. Entendeu? Olha que coisa interessante. Pouco se fala. Então a gente precisa entender que existem vários hormônios e que existem várias glândulas. E que os óleos essenciais eles podem ajudar dentro desse sentido, tá certo? Então, vira essa chave. Não é só sobre hormônios sexuais. São vários tipos de hormônios diferentes, certo? Tá fazendo entender?
Então vamos lá. Vamos lá. Alguém comentou alguma coisa, deixa eu ver aqui, ó. Qual seria um bom horário? A Thalita perguntou qual seria um bom horário. Eu vou dizer pra Thalita, eu vou fazer um desafio pra Thalita. Thalita, presta atenção numa coisa. Existem 8 bilhões de pessoas no planeta. Será que todas as pessoas têm que usar no mesmo horário? Vou melhorar a pergunta. Será que existe um horário melhor para todas as pessoas? Ou até diferente a pergunta. Será que há uma regra que obrigue ou que nos diga que o melhor horário é o horário X? Eu vou te dizer que existe sim. O melhor horário para você utilizar um óleo essencial de laranja, um cítrico como esse, é o seu horário. Então eu vou te desafiar a descobrir qual é o horário que você consegue mais resultados, para o que você deseja. Porque eu não sei o que você quer. Não faço a menor ideia. Eu nunca nem ouvi falar de você. A única coisa que a gente tem em comum é você tem o nome da minha irmã. É só isso. Então eu não sei se você tem insônia, se você está com raiva, se você está triste, se você está com estresse, se você está com inflamação, se você está com... não sei. Então qual é o melhor horário para você? Eu que te pergunto. Qual é o horário que não faz aqueles efeitos que você quer evitar? Porque eu não sei também quais são os efeitos que você quer evitar. Eu que te pergunto, certo? Então aqui eu vou querer te explicar e te ensinar a pensar nos óleos essenciais com independência. Eu nunca vou querer generalizar, Thalita, para você. Nunca, nunca, nunca. Eu nunca vou dizer assim, se serviu em Thalita, serve em todo o planeta. Nunca. Cada pessoa é única. Não existe uma pessoa com um metabolismo igual. Dentro da mesma pessoa, nem as impressões digitais são iguais. A natureza não gosta de nada igual. E os óleos essenciais são naturais. Então seria uma incoerência eu querer deixar tudo igual para todo mundo. Não é verdade? Vocês podem ver que eu não fico falando da diluição perfeita ou ideal, da proporção perfeita ou ideal. Eu não. Eu digo, descubra a proporção perfeita. Aprenda a pensar nos óleos para o caso da situação do seu paciente ou do seu familiar, para poder pensar e escolher a diluição melhor, a fórmula melhor. Assim eu te entrego uma autonomia. Você nunca mais vai precisar ficar dependendo da opinião do Vitor, do que o Vitor disse, de jeito nenhum. Eu quero te entregar essa chave. Eu tenho essa autonomia. Eu tenho essa chave. Eu virei essa chave. Eu abro as portas. Você também pode. Você também pode. Eu quero te ensinar isso cada vez mais, tá? Então aqui eu vou sempre estar falando de buscar autonomia, de descobrir por você mesma, de encontrar o seu meio e mais do que isso, de encontrar o seu método, de encontrar a sua visão de entender a aromaterapia, de escrever seus próprios livros, de dar seus próprios cursos. Porque ninguém tem a visão que você tem. Você está aprendendo comigo? Tá. A partir daí, o que sai? Eu te desafio mais uma vez, Thalita. O que sai? Se você aprendeu alguma coisa comigo, será que você consegue adicionar algo a mais? Eu quero que você aprenda a fazer isso. Nunca vou ter inveja, vou ter medo, nem considero minhas alunas e minhas concorrentes. Eu tenho o maior orgulho. Imagine se uma aluna minha bater 1 milhão de seguidores e não sei quanto de não sei o que e ajudar muitas pessoas. Eu vou ser a pessoa mais orgulhosa que existe. Tem gente que tem inveja dos alunos. Me passou. Me passe. Me passe, eu quero ler seu livro, eu quero seu livro autografado, falando de mim, professor Vitor, eu quero. Tá? Eu quero elevar os níveis da aromaterapia. Eu não quero a aromaterapia do nível que está. Não quero. Estou insatisfeito com isso. Quero elevar o nível. E só você pode me ajudar. Você e todas essas pessoas que estão aqui na live, tá certo? Então, dito isso, gente, lembrando, o workshop vai ser dia 5 de abril, não é isso? 5 de abril. É só comentar o workshop que eu mando para você o link na inscrição. Agora vamos lá. Eu quero mostrar aqui, eu tô com um roteirinho aqui, tá, gente? Vou mostrar para vocês algumas coisas, alguns óleos essenciais que a gente pode falar. Vou falar primeiro das gônadas, tá? Porque já que é um tema tão... suscita tantas dúvidas. Quando a gente tá falando das gônadas, estamos falando dos testículos e dos ovários, né? Homens e mulheres. Há preocupação em relação às gônadas? Se houver, por exemplo, doenças, a gente precisa prestar atenção. Certo? A gente precisa prestar atenção. Mas, do ponto de vista, quando não há doenças, a gente também precisa. Como assim, Vitor? Por exemplo, existem, condições que a gente precisa prestar atenção. Uma menina ainda não menstruou,
certo? Não teve a menarca, a primeira menstruação, não teve ainda. Está numa fase que está chegando, vai chegar. Existem alguns óleos essenciais que sim podem acelerar isso. E isso tem uma interferência na vida dessa menina, que vai se tornar uma mulher, do ponto de vista de maturidade fisiológica. Ela menstruou, ela já não é mais menina, ela passa a ser uma mulher. Se entrou em fase reprodutiva, ela agora tem órgãos aptos, né, e condizentes a uma fase adulta, ou seja, órgãos reprodutivos completos e funcionais. Tá? Então, chegou numa menarca, a menina passa por uma fase de transição. Certo? Isso aí, todo mundo passou por isso, né? Aqui. Todo mundo, todas as mulheres, né, que estão aqui passaram por isso. E o que acontece é que existem óleos essenciais que podem estar se ligando às gônadas, se ligando a receptores gonadais e fazem uma emulação. Emulação finge que mas não é, daqueles hormônios sexuais. Então existem substâncias que vão sim, por exemplo, o óleo essencial de erva doce, óleo essencial de anis estrelado. Eles têm substâncias como o anetol, que ela tem uma ação estrogênica bem conhecida e bem documentada. Ele funciona do ponto de vista químico, bioquímico, estrogen-like, ou seja, parece com estrógeno. Olha o nome, estrogen-like. Em inglês, parece com estrógeno, tipo estrógeno. Ela ativa hormônios e receptores hormonais, tipo estrógeno, e dão o estímulo de um estrogênio. Entendeu? Isso pode acelerar uma menarca. Quando a menarca é acelerada, seja por um estímulo de um óleo essencial, seja por um estímulo de um microplástico, porque microplástico acelera, viu? Microplástico acelera. Temos microplástico já identificado no fígado, em testículos, em cérebro humano e até mesmo no leite materno. E ele não sai do corpo. O corpo não sabe tirar microplástico. Tá? Então, eles aceleram. Quando eles aceleram e essa menarca ela vem, né, a primeira menstruação ela aparece, o que acontece? O corpo da menina se torna um corpo que vai estar em mudanças, mudança de forma de seios, postura de cintura, maturação sexual, maturação de órgãos, maturação de útero, etc. Também há um aumento de algumas mudanças na pele, fisiológicas na pele, mudança de sebo, padrões de comportamento, padrões de sono, tem algumas mudanças também comportamentais e até mesmo no crescimento daquela menina. Então, muitas vezes, os pais ou as famílias se preocupam com a menarca porque, chegando a menarca, a criança para de crescer. Muitas meninas param de crescer. Né? E, por exemplo, filhas de pais altos, quando ela ainda está baixinha, perto de uma menarca, eles tentam retardar para dar tempo dela crescer um pouco mais. Aconteceu isso com minha mãe. Minha mãe disse que quando minha mãe é a segunda, né? Terceira da família de 5. E aí o que acontece é que ela foi a mais alta durante um tempo. Depois ela teve a menarca dela, parou de crescer e todos os meus tios cresceram mais do que ela. Né? Então isso é muito comum isso acontecer e é por isso que precisamos prestar atenção. Não queremos acelerar um processo hormonal. Queremos deixar o mais natural possível. Não é verdade? Então alguns óleos essenciais eles devem ser evitados. Como eu já falei, citei alguns. Eles precisam ser evitados. Aqui eu podia fazer uma lista assim, tá, gente? Uma lista enorme de vários óleos essenciais contraindicados para essas condições. Né? No meu livro ele vai ter isso. No workshop a gente pode explorar um pouco mais. Aqui só uma live, né? Então vou ter que falar de alguns outros casos também, tá? Mas existem contraindicações. A ideia do meu livro, inclusive, é listar todos os óleos essenciais contraindicados para cada uma dessas contraindicações. São literalmente dezenas a dezenas de doenças, centenas e centenas de remédios que a pessoa pode estar tomando que vai interferir com o óleo essencial, centenas, tá certo? De remédios. E claro que todos os públicos e também 2 espécies, cães e gatos. Então assim, tem várias ideias quando você vai conseguir entender
E não é um livro que você precisa ler tudo e decorar tudo, não. É um livro prático, tá certo, gente? Eu criei um método simples, uma fórmula simples, bem simples mesmo, que qualquer pessoa sem conhecimento nenhum de aromaterapia vai conseguir. Eu vou ensinar tudo no workshop. Por isso que eu quero que vocês estejam no workshop, papel e caneta na mão, que vai ser mão na massa, certo? Para vocês aprenderem como atuar, como lidar, como evitar qualquer tipo de contraindicação. Tá certo? Muito bom. Muito bom. O segundo, por exemplo, aqui eu posso falar, por exemplo, da tireoide. Deixa eu só anotar uma coisa aqui. Pronto. A tireoide, ela também é um hormônio. Ela também produz hormônio tireoidiano, né? Ela produz esses hormônios tireoidianos. Ó, a Cris falou que quer. Cris, quem quiser, viu, gente? Só comentar o workshop aqui, que automaticamente meu time manda pra vocês. O link do workshop é gratuito, ou você pode entrar no link da minha bio lá e tem lá também o acesso da inscrição do workshop, tá certo? Mas uma outra coisa, por exemplo, falar da tireoide um pouco, né? Falei das gônadas, falei das gônadas femininas, vou falar também do masculino só para vocês entenderem. É que sim, esse mesmo óleo essencial que tem uma ação estrógeno-like como rico em anetol, em meninas pode acelerar uma menarca, em meninos pode gerar uma ginecomastia precoce. Pode gerar entumecimento, sim, de meninos, tá certo? Então, óleos essenciais ricos em anetol, e geralmente óleos essenciais que têm anetol, eles já são ricos em anetol, não é pouquinho, não tem muito, certo? Por exemplo, erva doce, como eu já falei, um anis também. Então, eles vão ter, tá certo? Eles vão ter grandes quantidades. E isso também é muito chamado de erva doce, tá, gente? É chamado de funcho também, tá? Ele tem uma grande quantidade de anetol e pode sim gerar essas interferências hormonais. Então eu particularmente restringo, não coloco nenhuma gota, não tem necessidade. Principalmente quando os óleos essenciais que a gente está querendo, esses efeitos que a gente está querendo desse óleo essencial, a gente consegue encontrar em outros óleos. Não tem sentido nenhum utilizar um óleo que é contraindicado, tá? Não tem sentido, certo? Então em meninos ele também pode gerar ginecomastia. Tá? Tem que tomar cuidado, isso já é bem documentado. Tem que tomar cuidado, não se pode, tá? Não se pode. Quando a gente fala da tireoide, por exemplo, existem alguns óleos essenciais que também precisam ser evitados, certo? Um óleo essencial que precisa ser evitado, por exemplo, é óleos essenciais ricos em citral, tá? Ricos em citral. Quais são os que têm ricos em citral? A melissa é rica em citral. O capim-limão é rico em citral. Quem mais conhece algum rico em citral? Tem alguém mais um que conhece rico em citral? Certo? Tem algum? Lícia cubeba é rica em citral. Capim-limão é rico em citral também, tá certo? Olha a pergunta que a Cris perguntou aqui. E o chá também? Olha, muito boa pergunta. Antes de entrar logo nessa da tireoide, vou falar uma coisa para vocês. O chá, gente, é diferente do óleo essencial. Se você faz um chá, os óleos evaporam. Aquecer o óleo essencial evapora. Então você vai ter muito mais substâncias solúveis em água. O óleo essencial não é solúvel em água. Ele não se dilui em água, ele não se mistura em água. Muito embora muita gente fale, posso diluir em água. Tá errado, nem pergunte diluir em água, que tá errado. O que se dilui em água são coisas hidrossolúveis. Óleo não se mistura em água. Então não se fala diluir, tá? Não se fala diluir. Não se coloca ali, porque não vai misturar, tá? Então os óleos essenciais são substâncias hidrofóbicas e os chás têm substâncias hidrofílicas. Ele se dissolve, o chá até muda de cor, né? Fica laranjinho, amarelinho, verdinho, dependendo da planta que você usa. Óleo essencial não, ele não se mistura, tá certo? Então essa é uma boa pergunta, é bom que deixa todo mundo claro aqui, tá? Então o que acontece? O citral que tem na lícia, no capim-limão, na melissa, na verbena-limão, no eucalipto citriodora, né? Ele tem citral, certo? E o citral, ele impede a ligação do TSH nos receptores da tireoide. O TSH é um hormônio tireoidiano. Então ele impede que o TSH se ligue nos receptores da tireoide, tá? E isso é ruim. Isso é muito ruim para as pessoas. Principalmente as pessoas que têm
hipotireoidismo. Se a pessoa tem hipertireoidismo, isso é ruim. Vai aumentar, vai piorar os sintomas, tá? Se a pessoa tem hipotireoidismo, vai piorar os sintomas. Se a pessoa tem hipertireoidismo, vai diminuir, porque ele se liga no hormônio tireoidiano, impedindo mais conversão. Então não vai ter um hipertireoidismo, vai diminuir, vai equilibrar. Eu tenho vários casos de pacientes, vários, tá certo, gente? Vários casos de pacientes com hipertireoidismo que tiveram completamente as liberações de TSH, fazendo exames rotineiros, mensalmente, tiveram literalmente uma reversão completa do hipertireoidismo sem uso de medicação. Tem pacientes que querem usar medicação, tem pacientes que não querem deixar de usar medicação, ou seja, já estão tomando, tem pacientes que querem desmamar da medicação ou não querem tomar a medicação do mesmo de jeito nenhum, mesmo que um profissional de saúde tenha recomendado e insistido. Muitas vezes as pessoas dizem assim: Vitor, eu quero deixar o remédio, ou o médico passou o remédio e eu não quero remédio. Você pode me ajudar? Eu digo, eu posso te ajudar, tá? Agora eu, Victor Leão, nunca vou dizer: pare de tomar o remédio, vamos desmamar o seu remédio, recomendo você usar esse remédio. Nunca. Não faz parte da minha alçada, eu sou biólogo, não sou médico, tá? Então eu não entro nas recomendações clínicas e farmacológicas, nunca, de remédios, porque faz parte de uma outra profissão, tá certo? Então eu sou aromaterapeuta, a única coisa que eu faço é recomendar óleos essenciais. Eu entendo de planta, entendo de gente, mas eu não entendo da medicina farmacológica, e seria inclusive um crime, tá certo, gente? Um crime de exercício ilegal da profissão da farmacologia, da medicina, não está na minha alçada. Então nunca vou interferir, eu recomendo que você nunca interfira num tratamento. Quando a pessoa está usando algum remédio e eu falo de um óleo essencial, que pode haver uma interação, eu digo, olha, converse com seu médico, porque você está querendo usar esse óleo essencial e estou te falando, vai interferir na medicação. Vai interferir. Então é preciso conversar com o médico, mostrar que existe essa interação medicamentosa e ouvir a opinião dele. Às vezes tem médico, por exemplo, que vai dizer assim: reduza a dose da medicação. Tem médico que vai dizer: cabe com essa história de aromaterapia e óleo essencial, não faça isso. Lembre-se que a decisão é sua, não é do seu médico. Você vai consultar seu médico. Você não vai dizer: médico, mande em mim. Não, você diz: médico, estou precisando de uma consulta sobre a sua opinião técnica nesse assunto. Qual é a sua opinião? E você ouve. Se faz sentido para você, você acata. Se não faz sentido para você, você descarta. E se alguma coisa faz sentido, outra coisa não faz, você filtra. Tá certo? Mas a autonomia da sua saúde não é de um outro profissional da saúde. É sua. Você quem decide. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Tá? Então, óleos essenciais ricos em citral também tem esse efeito. Tá? Também tem esse efeito. Outro caso que também eu acho que é muito importante de falar, sei lá, apareceu um barulho aqui, não foi nada não, né? Outro caso muito importante de falar, gente, é o de câncer de mama. Quem tem dúvida de câncer de mama? Fala aí pra mim, qual é a sua dúvida em relação ao câncer de mama? Vocês conhecem alguém com câncer de mama? Ou alguém que tem histórico familiar com câncer de mama? Ou já teve câncer de mama? Ou risco de câncer de mama? Vou ensinar para vocês como é que se pensa em relação a isso. E também existem óleos essenciais que podem piorar o caso, tá certo? Podem piorar o caso. Então eu vou pedir para vocês compartilhem, tá? Porque muita gente fica com essa dúvida. A gente precisa esclarecer e melhorar essas informações para as pessoas tanto se protegerem e não usarem um óleo proibido, quanto também até utilizarem, saberem utilizar, saberem se proteger, até saber se cuidar. Não estou querendo aqui de jeito nenhum substituir um tratamento aromaterapêutico profissional de alguém que vai estar acompanhando você, tá certo? Mas eu preciso falar em relação ao assunto, já que estamos falando sobre estrogênio, sobre disruptores endócrinos, sobre hormônios e a interação de óleos essenciais com eles, a gente precisa falar sobre isso, tá certo? Então vamos lá. Existe interferência de óleos essenciais ao câncer de mama? Existem. São todos os cânceres de mama? Não. Então essa é a boa notícia, certo? Vitor, existem vários tipos de câncer de mama? Existem, e o câncer de mama mais perigoso, anota isso, tá bom, gente? É o HER2 positivo. Assim, ó, vou escrever aqui para vocês.
HER2 positivo, tá? Esse tipo de câncer de mama é extremamente agressivo e ele responde a estímulos estrogênicos. Então, o que acontece? O câncer de mama, ele tende, por exemplo, em mulheres com esse tipo de câncer, tende, por exemplo, a crescer numa fase do período menstrual e não crescer tanto em outra fase. Por causa disso, porque ele é estrógeno dependente. Ele é estrógeno, vamos dizer assim, estimulado. Ele cresce mais, ele se desenvolve mais na presença de estrógenos, tá certo? Então, naturalmente, no ciclo feminino, naturalmente ele vai aumentar, porque o ciclo vai aumentar a produção de estrógeno. E dentro da aromaterapia a gente tem óleos essenciais, sim, que tem esse efeito estrogênico. A gente acabou de falar de alguns óleos essenciais, né, que aumentam estrógeno. Olha só que coisa. Então, o HER2 positivo é o único tipo de câncer de mama que é proibido utilizar óleos essenciais estrogênicos nesse sentido. É proibido. Tá? Então, existem vários óleos essenciais que eles podem estar, sim, modulando e agindo como estrogen-like, interferindo diretamente no câncer de mama. Então, existem óleos que são contraindicados. Tá? Já são documentados que tem uma relação de modulação estrogênica, já tem uma relação direta, tanto do estrogen-like quanto de progesterona ou de estrógenos, no aumento desses cânceres, então é preciso ter cautela. E aí eu vejo um erro muito grave, porque o que acontece é a generalização, né? Eu combato muito as generalizações por causa dos erros que a gente pode ser induzido por causa da generalização. Nunca eu gosto de generalização, gosto de personalização. Cada pessoa merece ser personalizada. Você já levou seu filho no médico e o médico olhou assim e disse, nem olhou na cara do teu filho, já prescreveu um monte de coisa só baseado em sintoma, nem reanalisou nem nada, tratou como se fosse mais um? Eu odiaria. Apontava o dedo na cara desse médico, mandava ele para as cucuia, dava as costas e ia embora. E pedia meu dinheiro de volta dessa consulta. Entendeu? Porque isso é um desrespeito. Todo mundo merece ter um atendimento profissional personalizado, ter sua vida, sua condição enxergada, não é? Com uma maneira única. Uma pessoa realmente interessada em te ajudar, interessada em investigar o seu caso e a te ajudar com aquele caso, né? Então, o que acontece é a generalização induz a um erro. Então, o que se diz muitas vezes? Os óleos essenciais femininos. Quem já ouviu falar disso? Os óleos essenciais femininos são bons para várias questões femininas. Para TPM, para não sei o que, para compulsão alimentar, para cólica menstrual, para isso, para aquilo. E aí se deduz, se induz e se fala de que existem óleos essenciais femininos. Aí fala salvia escralea, fala de vetiver, fala de lavanda, fala de gerânio, fala de erva doce, fala de várias plantas que têm uma ação estrogênica. Ou que são ações, estrogênica não, são ações femininas. Femininas. Gente, vou abrir um parêntese aqui. Planta não produz substância pra gente, não. Tá parando pra pensar nisso? Tá parando pra pensar que a planta, quando produz uma substância, ela não produz pra gente, ela produz pra ela. Pra sinalizar coisas dela, pra espantar bicho dela, pra matar uma bactéria, um fungo, um vírus. A gente empresta essas substâncias para efeitos em nós. Tem alguns mistérios? Tem. A planta produz mentol, e o mentol é bom no nosso estômago. É uma coisa diferente. A planta não tem estômago. Ou então, a planta produz mentol de novo, hortelã-pimenta. Ela não tem receptor de frio, mas quando uma planta passa com muito frio, ela produz mais mentol. E o mentol na nossa pele ativa receptores TRPN8 que dão a sensação de frio. É um mistério? É. Uma coincidência assim, tipo, meu Deus do céu, que coisa é essa? Né? É um mistério? É. Uma coisa assim bem diferente. Mas a planta, ela não produz pra gente. Nenhum hortelã-pimenta diz, eu vou produzir isso daqui para ficar mais refrescante na pele do Victor, já que ele me rega todo dia. Não. Ela produz para ela mesma. Então, não podemos romantizar essas substâncias só porque elas são naturais, só porque elas são das plantas, e muito menos generalizar as pessoas ou generalizar os óleos. E não existem óleos femininos, existem óleos e pronto. E esses óleos, eles têm inúmeras, dezenas ou até centenas de substâncias por gota, tá? Então a gente não pode generalizar.
essa generalização, eu já vi muitos casos de mulheres utilizando óleos essenciais completamente contraindicados porque tem câncer de mama, HER2 positivo, utilizando óleos essenciais estrogen-like, que pioram o caso. Olha isso que grave, entendeu? Então não generalize, gente. Não generalize. Se eu conseguir passar só essa chave para você nessa live, nunca generalize nenhum tipo de óleo essencial, nenhum tipo de doença, nenhum tipo de tratamento. Funcionou para fulana, vai funcionar para cicrana. Não. Não é assim que funciona. A gente precisa olhar cada pessoa com responsabilidade, com independência, sem muitos vieses, entendeu? Ajudar aquela pessoa. Então sim, existem óleos essenciais muito proibidos. Todos esses que eu falei para vocês já interferem e se ligam diretamente em receptores estrogênicos, piorando, ou seja, aumentando os tumores ou cânceres de mama do tipo HER2 positivo. Anotem isso, tá? Anotem isso, para vocês não errarem mais nisso, tá? E por último, eu quero falar aqui de um tema que é polêmico, que muita gente cita, eu já vi muitos médicos citando, inclusive, para tentar sujar o nome da aromaterapia, falando de um artigo científico. Eu vou ler até esse artigo aqui, ó. Esse artigo, esse estudo em si é o mais citado pelos médicos, tá certo? E é uma sujeira, uma nojeira esse estudo, gente. Porque assim, nem as pessoas... Tem até gente que vem de PBE, né? Aquela pessoa que quer defender de todo jeito que todas as práticas terapêuticas têm que ser prática baseada em evidência. Eu já digo logo, meu amigo, se acalme aí, viu? Porque aqui a aromaterapia não é prática baseada em evidências, muito embora eu traga muitas evidências baseadas na prática. É diferente. A aromaterapia, ela não é uma prática baseada em evidência. Nunca foi. A aromaterapia, gente, ela é milenar. É milenar. Até o conceito de ciência veio depois, séculos depois do uso da aromaterapia. Então a aromaterapia nunca precisou de um paper para fazer o uso de lavanda para fazer a criança dormir. Nunca. Nunca precisou e nunca vamos precisar disso. Já sabemos, com o conhecimento acumulado na tradição, que ela tem esses benefícios. O que acontece é que a ciência hoje, cada vez mais, o cientista fala assim, ó. O cientista abre assim o livro e fala assim, ó. Segundo a tradição milenar do povo XYZ, essa planta tem um uso muito bom para induzir o sono em crianças. O objetivo desse estudo foi analisar as metodologias farmacológicas, as interações farmacológicas, interações que acontecem, que dão a esse óleo essencial essas características de indução de sono. Ou seja, a tradição que apoia, dá um norte para que a ciência investigue. E o que eles estão descobrindo? Que a tradição está certa. A maioria das indicações terapêuticas da tradição da aromaterapia estão validadas pelas pesquisas que são feitas. Ah, mas não tem pesquisa de grau avançado, na mais alto grau de hierarquia das pesquisas científicas? É claro que não, meu amigo. Começa com pouco, né? Começa com um estudo clínico randomizado, ou até um estudo clínico mesmo, um relatório de caso clínico. Depois vai com vários relatórios de caso clínico, um estudo de coorte, e assim vai, aumentando a hierarquia. Agora, vale ressaltar, vou botar só um parênteses aqui, gente, é que a indústria farmacêutica é quem banca a maioria dos estudos científicos do mundo, e eles não podem patentear nenhuma gota de óleo essencial. Então, qual é a empresa de indústria farmacêutica que vai querer bancar um estudo para validar uma ciência ancestral de uso de plantas que não podem ser patenteadas para divulgar para a população, para o povo dizer, gente, use esse ao invés do meu remédio? Nenhuma empresa vai fazer isso. Então, a gente vai evoluindo cientificamente na aromaterapia na medida que os interesses vão acontecendo, principalmente de professores de universidades, de pesquisas muitas vezes independentes nas universidades, né, que querem fazer essas investigações. Porque os grandes estudos, os caros, randomizados, duplo cego, entendeu? São caros, com 1.800, 2.800, 20.000 pacientes, são caríssimos, né, para poder ser investido e depois sem nenhum tipo de centavo voltar para quem investiu, eles não vão ter muito interesse. Então a gente vai vendo, né, os artigos surgindo, cada ano vão surgindo entre 2.000 a 3.000 artigos científicos diferentes voltados à aromaterapia, aprofundando os níveis de investigação que a gente encontra. E isso vai continuar, tá certo? Não tem como frear, as pessoas estão cada vez mais vendo e procurando por uma saúde mais natural. Esse papinho da indústria farmacêutica
não está colando mais. Se colasse, a gente teria muitas farmácias como já temos, mas também muitas pessoas curadas. E o que a gente vê mais é muito mais pessoas dependentes de remédios e muito mais farmácias surgindo a cada esquina na sua cidade, né? Então, a gente precisa pensar bem nisso tudo, tá certo? Pensar muito bem nisso tudo. Então, deixa esse parêntese pronto aí. E aí, esse estudo sobre ginecomastia, né? O entumecimento precoce de seios em meninos pré-púberes, ou seja, antes da puberdade. Isso quer dizer o quê? Que hormônios femininos induziram no menino um crescimento de seios, que é para induzir em meninas. Entendeu? Então isso é a ginecomastia. Tá? Às vezes acontece também, né, que o menino acontece de ter um entumecimento na fase hormonal dele ali, numa fase de maturação hormonal, mas é por um breve período de tempo, não é um desenvolvimento da mama, tá? E aí o que acontece é que esse estudo, tá, o nome desse estudo foi publicado no National Institute of Environmental Health Sciences, certo? E foi apresentado numa reunião anual da Sociedade Médica de Endocrinologia em 2018 nos Estados Unidos. Ou seja, foi uma sociedade médica que propôs esse estudo e apresentou esse estudo aí, certo? Numa reunião anual, como se fosse um congresso. E aí o que acontece? O estudo ele investigou uma possível ligação de óleos essenciais de lavanda e tea tree, a melaleuca, à ginecomastia em meninos pré-púberes, certo? Viram também que os pesquisadores testaram alguns componentes e tiveram uma conclusão de que há potencialmente um efeito estrogênico de lavanda e de melaleuca, óleos essenciais que não têm nenhuma substância conhecida com disrupção endócrina. Olha que coisa. Sendo falado disso pela sociedade médica. Óleos essenciais, os mais populares nos Estados Unidos. Então eu vejo aí uma falta de caráter muito grande. É, na verdade, muito mais uma tentativa de um ataque e uma tentativa de um desmantelo ao crescimento e ascensão da aromaterapia dentro da própria comunidade médica. Ou seja, a comunidade médica está se sentindo ameaçada, sim. Principalmente nos Estados Unidos, que tem grandes corporações, grandes empresas, que têm grandes mercados de óleos essenciais, aqui no Brasil também. Certo? Incomoda, está incomodando. E eles estão querendo cada vez mais falar do que eles nunca souberam. Porque nenhum médico que eu conheço estudou, dentro do seu currículo básico de medicina, planta. Nem terpeno. Nem fitoterapia. Se pagou muito, foi uma disciplina de nutrição, que é quando ele vê planta. Vê salada, carboidrato, vê uma coisa ali. Se eu estiver enganado, me aponte, viu, gente? Porque o currículo de médico pode ter mudado. Mas eu estudei com médicos também, né? Eu fiz biologia, então o ciclo básico ali é dentro do curso de biologia mesmo, os médicos estavam tudo ali, não estuda não. Não estuda nada não. Certo? Então, deixar isso claro aí pra gente, tá? E aí o que aconteceu é que quando eu vou fazer uma análise crítica desse estudo, a gente vai fazer algumas coisas muito graves desse estudo. Primeiro, não é citado dentro desse estudo nenhum tipo de grupo controle para a gente poder fazer, vamos dizer assim, estabelecer uma relação causal. Não tem um grupo controle. Aqueles meninos que não usaram esses óleos essenciais e aqueles que usaram. E vamos ver os resultados. Vai ter entumecimento das mamas? Vai ter um crescimento da mama ou não? Vê que coisa. Não teve. Como é que se faz uma alegação dessa? Sem ter isso. É, no mínimo, desconfiado, né? Principalmente quando não há nada na literatura da própria aromaterapia alegando isso. Porque geralmente os estudos não são assim. Segundo a tradição da aromaterapia, segundo a tradição desse povo indígena, segundo a tradição dos povos de Omã, o olíbano é bom para ferida, a mirra é bom para isso é bom para aquilo. Não tem nenhum tipo de apresentação de nada em relação a isso. Ou seja, traz somente lavanda e tea tree, dois óleos super populares, super acessíveis, tá? Trazendo um impacto aí, né? Então já fica um questionamento. Tá, cadê o grupo controle? Certo? Segundo no artigo não fala-se nada do tamanho da amostra. Quantos meninos foram avaliados em relação a isso? Não se fala de nada em amostra de nada, tá? Então isso também é muito débil para um artigo científico que quer ter alguma relevância, até mesmo apresentado por médicos
que me cobram de PBE apresentar um artigo bosta desse como argumento com dizer de ginecomastia, sinceramente é uma piada, né? Eu vi até aquela física lá que fica dizendo, ai, vou desmentir a fisiquinha lá, não sabe de teste nenhuma de aromaterapia, pega a escolhe a dedo. A pessoa vê isso, é de má fé mesmo. A pessoa de PBE, ela pega a dedo os piores artigos daquela área e diz que aqueles artigos é o que valida aquela área segundo o público daquela área. Por que não pega os bons de artigo científico? Por que não pega os melhores artigos de aromaterapia e faz um questionamento? E faz um critério legal? Não, pega os piores. Por quê? Má fé. Ou então não tem capacidade de análise. Certo? Afinal das contas é isso. Outra coisa, não teve nenhum tipo de controle da variabilidade, das variações que podem ter, que podem estar interferindo diretamente no resultado. Por exemplo, os meninos estavam, segundo o artigo, os meninos estavam utilizando sabonetes ou shampoos que tinham lavanda e melaleuca. Mas não se disse se tinha microplástico, não se disse como era a alimentação desses meninos, não se fala se existiam outros produtos cosméticos, porque a gente já sabe que existem vários produtos cosméticos que são disruptores endócrinos. Vários! Bem documentado na literatura científica. Não isolou nada. Ou seja, a mãe disse que usou e se fez uma relação direta? Muito mal feito isso. É de má fé. Eu digo logo, é um artigo de má fé. É feito de má fé, tá certo? É feito para realmente tem interesses e agendas escusas ali, né? E outra coisa é a metodologia da exposição dos óleos essenciais. Não disse se foi aplicado inalação, se foi tópica, não disse se foi nada. Fala que tinha alguns cosméticos que tinham aqueles óleos essenciais. Ou seja, tem vários erros estatísticos, vários erros metodológicos e vários erros até do ponto de vista ético para questionar isso, tá? Então toda vez que você vir algum médico, alguma médica, algum profissional da área da saúde que venha querer falar mal da aromaterapia apresentando esse artigo, coloca só um emojizinho do palhaço ou argumenta bem com ela, porque realmente essa pessoa não quer nada mais do que chamar a atenção, tá certo? Ela não quer chamar a atenção. Não estou querendo dizer que não existem óleos essenciais que podem gerar isso, pode, já falei para vocês alguns aqui hoje, mas não são esses. Não é lavanda, nem é tea tree, tá certo? Para deixar muito claro isso para vocês, tá, gente? E olha, eu falei aqui de tireoide, falei de gônadas, falei de câncer de mama, que é uma condição bem grave, né? Falei de ginecomastia, mas, gente, dentro do workshop vão ter, literalmente, dezenas de condições. No meu livro tem dezenas de condições, centenas de medicações. Eu quero que vocês aprendam dentro de um método muito simples, porque tudo isso que eu estou falando, vocês percebem que precisa estudar? Precisa estudar pra caramba, farmacologia, farmacodinâmica, farmacocinética, tem que entender de química, tem que entender os grupos funcionais na química, tem que entender a interação com a nossa fisiologia, a maturação da fisiologia, e se tocou no P450, todos os tipos de interações que podem acontecer. Mas eu não quero que você precise ser uma profissional, bióloga, formada em pós-graduação em aromaterapia para entender isso. Eu demorei 15 anos para poder conseguir compilar tudo isso e organizar de uma maneira que eu desenvolvi um método, porque eu mesmo utilizo o meu método, os métodos que eu uso. Demorei 15 anos para chegar nesse resultado. Não quero que as pessoas, para evoluir nesse nível, precisem disso tudo. Então eu estou fazendo esse workshop gratuito mesmo. Quero ensinar para todo mundo e nesse workshop eu vou liberar pela primeira vez na história da humanidade um livro completo sobre contraindicação de óleos essenciais, trazendo todos esses conhecimentos que eu trouxe aqui na live e muito mais, tá certo? Eu não falei do timo, não falei de melhor da tireoide, não falei da pituitária, não falei de hipófise, não falei de nada, não falei de muitas coisas. Aqui é 1% do que um dos capítulos, que é o capítulo 4, que vai trazer todas essas questões, tá certo? Mas existem várias outras que eu considero importantíssima para você elevar o nível da aromaterapia, o seu próprio nível, o do Brasil e necessariamente do mundo, tá certo? Então eu quero mesmo de vocês, quero todo mundo lá presente no workshop, dia 5 de abril, é gratuito, gente. É só comentar o workshop aqui, comenta todo mundo o workshop, mesmo quem já comentou, quem já está inscrito, comenta também para incentivar quem não comentou, quem não escreveu, fazer, e eu vejo vocês lá, vai ser muito legal. Estou preparando uma aula top, eu quero que todo mundo saia de lá sabendo utilizar o meu método e também com o mais novo e inédito livro da aromaterapia. Tá certo, gente?
Contem comigo. A gente se vê no próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Ah, e se eu desligar a live aqui e alguém não entrou no workshop, é só ir no link da minha bio. Tchau!